Olá pessoal, meu nome é Lucas. Essa é uma aulinha básica de mecânica de estruturas que serve para você calcular centroide, o x barra e o y barra de uma superfície, de uma área. Aqui a gente tem uma parábola, certo? E temos aqui uma área sombreada que forma essa rampa aí. Então o que a gente tem? A gente tem uma rampa, sendo que as bordas dela são funções, são retas aqui, uma reta y igual a zero, uma reta x igual a b e uma parábola, formando essa figura geométrica. Então essa área achurada aqui é a nossa superfície, a qual deseja-se calcular o centroide. O centroide, ele é dado por equações. A equação do x barra é simplesmente x, a integral de x dA, sobre a integral de dA. Então o que é isso? A gente vai calcular a integral de dA, depois calcular a integral de x dA e calcular o centroide, tão simples quanto isso. Faremos isso utilizando integral dupla, tá bom? Então vamos começar aqui, Vamos calcular essa parte de baixo da equação, que é a integral de dA. A integral de dA, para a gente calcular ela, vou relembrar um pouquinho de cálculo para vocês. Aí a gente vai pegar aqui, um retângulo, certo? Esse retângulo ele tem uma base muito pequena, a gente chama de dx. E ele tem uma altura também muito pequena, que a gente vai chamar de dy. Um diferencial x e um diferencial y. E se a gente multiplicar essa base por essa altura, a gente vai ter a área, né? Base dessa altura é a área do retângulo, vai ter o dA. Então eu vou substituir esse dA por dx dy. Note, porém, que a nossa função parabólica ela tem um parâmetro m, que não é um dado para a gente. O que é dado para a gente é b, é h. A nossa resposta ela pode aparecer em função de b e de h. Ela não pode aparecer em função desse m. Então a gente vai ter que ir em busca daquela variável m, daquela incógnita m. Como é que a gente faz isso? Olha, a gente tem dois pontos conhecidos da minha função parabólica aqui. Um ponto em que o par ordenado xy ele vale 0 e 0. E um ponto em que o par ordenado x e y ele vale b, x valendo b e y valendo h. E eu vou substituir os valores de x e y nesses dois casos, aplicados nesse ponto e nesse ponto, nessa equação dada. Eu vou ter então o quê? Y igual a mx², certo? O y vale 0, mx². Ou seja, não virou nada, não consegui achar o m com aquele ponto. Vamos então aplicar nesse ponto aqui agora. O meu x está valendo b e o meu y está valendo h. Então eu tenho y mx². Então y, ou seja, h, é igual a mx². Mas o x é b é o quadrado. Isolando aqui, o m eu vou ter que o meu m vai ser h sobre b ao quadrado. Logo, a minha função é, na verdade, y é, na verdade, h sobre b ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Eu vou trabalhar com essa função de agora em diante. Então, se eu utilizei duas diferenciais, eu tenho que utilizar dois símbolos de integral. E agora eu vou definir os meus extremos, os meus limites de integração, certo? Lembrando que a integral de dentro ela vai ter limite variável, vai variar de uma função até outra. E a integral mais externa ela tem que ter um limite fixo para que você consiga calcular isso. O extremo fixo aqui, então, vamos fixar como sendo o meu x e vamos deixar as funções lá para y mesmo. Ou seja, vocês concordam que a área de um retângulo é a base vezes a altura ou a altura vezes a base, certo? Então eu posso multiplicar, eu posso alterar essa ordem dx dy para dy dx. Ou seja, esquece dessa integral de dentro, olha só para a integral de fora e vou colocar os limites que ela varia. O meu menor valor de x é 0 e o maior valor de x é b. Então meus x variam de 0 até b. Agora meus y, meus valores de y, são limitados em uma função y igual a 0, que é essa função aqui, que é uma reta, y igual a 0, até uma parábola, que é uma função parabólica dada por essa equação aqui.
Eu vou chamar então essa função aqui de baixo de y1 e essa função aqui de cima, ó, de y2. Então, meus valores de y ele vai variar de uma função y1 até uma função y2. O que eu vou fazer agora? Vou só integrar. Olha, primeiro a gente integra de dentro e depois integra de fora. Eu deixo então aqui quietinho ó, a integral com relação a x e aqui dentro eu coloco o resultado da integral de dy. A integral de dy é o próprio y. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, que é simplesmente pegar o limite superior menos o limite inferior, a gente vai ter o quê? Aplicando então, ó, a integral de dy é y. Então eu vou aplicar. Ficou y2 menos y1. Isso aqui é a integral de dy. Isso aqui são duas funções. Eu vou substituir os valores dessas duas funções. A integral de 0 a b será então y2 é aquele valor ali, ó, h sobre b ao quadrado que multiplica x ao quadrado. O y1 é uma função reta constante em que o y vale 0. Isso tudo dx. Agora eu vou integrar essa função com relação à variável x. A integral de dA vai ser, portanto, h sobre b ao quadrado. A integral de x ao quadrado é o quê? X ao cubo sobre 3. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, aqui ó, de 0 a b, a gente vai ter o quê? H sobre b ao quadrado multiplica. Substitui o x valendo b e o x valendo 0. O resultado disso é h sobre b ao quadrado, que multiplica b ao cubo sobre 3. 2b's aqui de baixo, morre com 2b lá em cima, sobrando apenas 1. Então a integral de dA ela vai ser simplesmente hb sobre 3. Essa é a parte de baixo da minha equação do centroide, do meu x barra. Agora vamos calcular a parte de cima da equação, que é a integral de x dA. A integral de x dA, pelo mesmo pressuposto, a gente vai vir e vai substituir esse dA por dx dy, que é base vezes altura. Certo? dx dy é dA, ou dy dx. Então a gente vai colocar assim, ó, x, aí eu vou colocar um d e duas integrais, já que eu estou utilizando duas diferenciais. Por regras práticas, eu vos recomendo que, se você for integrar, se o fator aqui, ó, se o integrando, a função que estiver aqui dentro, for uma função que depende de x, integre primeiro com relação a y e depois com relação a x. Se o integrando, ou seja, a função que estiver aqui dentro, for uma função que depende de y, integre primeiro com relação a x e depois com relação a y. O que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos agora colocar os limites de integração. A integral mais externa, que depende de dx, ela tem que ter um limite fixo, um limite numérico, que varia de 0, x igual a 0, até x igual a b. Os meus valores de x que caem nessa área achurada, esses são entre 0 e b. E os meus valores de y estão variando de uma função reta y igual a 0 até uma função parábola. Estão variando do que eu chamei de uma função y1 até uma função que eu denominei y2. Então eu vou colocar aqui, ó, limite inferior e limite superior. Colocando a função menor aqui no limite inferior e a maior no limite superior. Porque a parábola ela está acima, está em cotas de y superior às cotas de y igual a 0. Então vamos aqui integrar. Integrando essa função aqui com relação a y, o meu x é uma constante que sai para fora dessa integral. Então fica a integral de 0 até b, sai o x, aí fica a integral da função y1 reta até a função y2 parábola, dy, e isso dx. Essa integral aqui, ó, a gente já viu que ela é y2 menos y1. Então a gente tem que a integral de x dA, ela vai ser a integral de 0 a b, temos um x aqui fora, que multiplica y2 menos o y1, e isso dx. Vamos substituir agora os valores da função y2 e y1. A gente vai ter então a integral de 0 até b, x, que multiplica. Quem que é o y2? Aquele valor que a gente encontrou lá no início do exercício, menos y1, que é a reta, que vale 0. Isso dx. O que eu posso fazer aqui agora é propriedade distributiva, vulgo chuveirinho.
O que a gente vai fazer? Integral de x dA vai ser igual a integral de 0 até b. Esse x multiplica e fica h sobre b quadrado x ao cubo dx. Então agora vamos integrar essa função aqui, ó, a integral dela, ó, h sobre b ao quadrado é uma constante, e a gente vai integrar aqui esse x ao cubo, então vai ficar x à quarta sobre 4, certo? Aplicado de 0 a b. O que a gente tem então? Que a integral de x dA vai ser simplesmente h sobre b ao quadrado, aí vai ficar b à quarta sobre 4. Esses dois b's aqui, ó, morre com dois b's lá em cima, só sobram 2. Então a gente vai ter que a integral de x dA é h b ao quadrado sobre 4. Aqui que a gente faz agora? A gente vai substituir esse valor da integral de x dA na parte de cima e o valor da integral de dA na parte de baixo e vamos obter o centroide x barra. O que a gente vai ter então aqui? Ó? Essa parte de cima ela vai hb ao quadrado sobre 4. E a parte de baixo ela vai hb sobre 3. hb sobre 3. O que a gente tem então? Que esse h morre com esse h, esses dois morrem com esse b aqui. Aí fica o quê? Fica simplesmente 3 quartos de b. 3 quartos de b. Agora a gente vai buscar coerência no nosso resultado. Note que x barra tem que estar entre 0 e b. 3 quartos de b está entre 0 e b. Isso é um valor coerente. A gente calculou o x barra. Vamos agora calcular o y barra. Então, na primeira etapa do exercício, a gente calculou o x barra. O x barra é calculado como a integral de x dA sobre a integral de dA. A gente calculou a integral de dA, hb sobre 3. Determinamos o x barra após determinar a parte de cima da equação. E agora, para determinarmos o y barra, falta determinar a parte de cima da equação do y barra, que é a integral de y dA. Seguindo a dica que eu dei para vocês, se o meu integrando aqui, ó, essa parte aqui, ó, de dentro da minha integral, a função que eu vou integrar, ela for y, eu vou integrar primeiro com relação a x, depois com relação a y. Então, o que a gente vai ter? Vamos definir os limites, os extremos, né, os limites fixos de integração, que são valores numéricos, ó, agora em relação a y. Y mínimo igual a 0, até o y no máximo igual a h. Então, 0 e h. E agora, ó, aqui a integral de dentro vai variar entre funções. Uma função menor ou uma função maior. Uma função x1 até uma função x2. Os meus valores de x dessa parábola até essa reta. Só que agora, olhando na perspectiva de x, essa função ela não é uma parábola. Ela é quem? Só eu isolar o x dessa equação aqui, ó. Fica como? Fica y, esse b acompanha o y ao quadrado, sobre h, isso igual a x ao quadrado. Eu multiplico ambos os lados da equação por 1/2, elevo ambos os lados da equação por 1/2 e obtenho que x é igual a y elevado ao meio, b elevado a 1, h elevado ao meio. Essa é a função que eu vou chamar de x1 e essa aqui é uma reta, ó, que eu vou chamar de x2. Essa reta, ela vale x igual a b, uma reta constante. Então, eu vou colocar aqui a função x1, função x2. Integrando aqui com relação a x, o meu y é uma constante, ele sai para fora da integral. Então, ele fica aqui de fora, aí fica a integral de dx, variando da função x1 até a função x2, isso tudo dy. Essa integral aqui é simplesmente uma integral com relação a x, que é o próprio x, aplicando o teorema fundamental do cálculo, é x2 menos o x1. A integral de y dA, portanto, vai ser integral de 0 a h, y que multiplica x2 menos x1, e isso dy. Substituindo as funções x2 e x1, teremos o quê? Integral de 0 a h vai ser y que multiplica. O x2 é o meu b, é uma função. E o x1 é y elevado ao meio vezes b sobre h elevado ao meio. Isso tudo eu vou integrar com relação a y. Então, o que me resta fazer? Propriedade distributiva, a integral de y dA será, portanto, a integral de 0 a h de yb menos. Ó, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1/2, 3 meios. Sobre h
h elevado ao meio. Isso tudo eu vou integrar com relação a y. Resolvendo essa integral, é simplesmente um polinômio, basta somar 1 e dividir pelo resultado. A gente vai ter o que aqui, ó? Y ao quadrado b sobre 2 menos y, 3 meios mais 1, 5 meios, b sobre h elevado ao meio. E divide pelo resultado. Dividindo pelo resultado 5 meios é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, que é 2 quintos. E aí já aplica aqui, ó, os limites de integração e o teorema fundamental do cálculo, que é só substituir nos valores de y a letra h. A integral de y dA será então h sobre 2b sobre 2 menos h elevado a 5 meios vezes b, h elevado ao meio, vezes 2 quintos. O que eu posso fazer aqui é manter essa parte. E aqui, ó, eu conservo o h e faço o que com os expoentes? Subtraio, né? Subtraio os expoentes. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2 vezes b, que multiplica 2 quintos. 4 sobre 2 é 2, né? E o que sobra é h2b sobre 2 menos h elevado ao quadrado vezes b vezes 2 quintos. O que eu posso fazer aqui? Tirar o mínimo múltiplo comum entre desses dois números, 2 e o 5. O mínimo entre 2 e 5 vai ser 10. 10 dividido para 2, 5. Então, vou ter 5h2b menos 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 2, 4h2b. O que eu tenho é 5 menos 4, 1h2b sobre 10. Essa é a parte de cima da minha equação. Então agora, calculando finalmente o meu y barra, basta eu pegar e dividir a parte de cima da equação, h2b sobre 10, pela parte de baixo, que é a integral de dA já calculada nos passos anteriores. Então é hb sobre 3, mas como é divisão, eu vou multiplicar pelo inverso. Fica 3hb. Eu corto esse 2 com esse h, esse b com esse b, sobra que o meu y barra é 3h sobre 10, ou seja, 0,3h. Isso é um valor coerente, uma vez que o meu y barra se encontra entre 0 e h. Com isso, finalizamos a aula de mecânica das estruturas para calcular centroide por integração dupla. Espero que tenha ajudado nos seus estudos. Até mais!